Você quer comparar fala, 2 horas, ó, 2 horas de edição, meus amigos. 2 horas. É a treta do Fábio Santos com o Zion. Fábio Santos é apresentador do podcast Eu Acredito. E ele fez um vídeo falando que Zion, acusando o Zion do canal Fala Zion de perseguição contra ele. E Zion deixou a resposta muito bem dada no seu canal. Veja no vídeo que ele fez falando do Zion. Fala pessoal, tem muita gente me perguntando sobre o que está acontecendo. De repente, meus perfis nas redes sociais foi tomado por denúncia e também desabafo. Eu iniciei o podcast no ano de 2022 e eu queria ouvir sempre o contraditório a respeito daqueles que pensam diferente sobre a igreja, sobre o sistema eclesiástico. Logo, eu trouxe muitos pastores e também eu trouxe algumas pessoas que fazem denúncia no meio gospel. Primeiro foi o Israel Nascimento do Fuxico Gospel. E conversando com o Israel, falei: Israel, eu queria muito trazer o Zion para conhecer um pouco da sua história e saber o que está por trás do que leva ele a fazer o que faz. O Israel me passou o contato do Zion e eu fiz o primeiro contato, convidando o Zion para participar do Eu Acredito Podcast. Isto no dia, se não falha a memória, gente, para não errar, em abril. O Zion falou: não dá certo, sou muito explosivo, não dá para participar de podcast e tal. Você faz parte do sistema. Aí eu super entendi e falei: beleza, mas seria muito bom recebê-lo aqui para conhecer um pouco da sua história e saber o que está por trás do que leva você a fazer o que faz, ter um canal de denúncia nas redes sociais. Aí, beleza, ficamos conversando e nunca mais falamos, exceto um dia que ele havia postado um corte do Eu Acredito Podcast do pastor Lincoln Romano, primeiro corte assim que viralizou do Eu Acredito Podcast, falando que uma teoria do pastor Lincoln Romano, né, que ele tem, que é até interessante de se observar, que na visão do pastor Lincoln, todos os pastores são mercenários, porque todos eles trabalham por uma recompensa, seja por uma recompensa aqui na terra ou a recompensa que vai receber na eternidade. Mas o pastor Lincoln, deixa entender que a expressão que ele usa ali para mercenário não é expressão pejorativa. Então o Zion pegou esse corte, colocou no canal dele e reagiu lá. E aí eu chamei ele: ô Zion, esse vídeo é aqui no canal, tal. O nosso canal até era muito pequeno, não tinha estrutura e nem a grandeza que tem hoje. Aí eu falei: era para você dar os créditos lá para nós e tal. Aí conversamos um pouquinho a respeito disso e tal, e ficou assim. Depois o Zion entrou em contato comigo, abril, maio, junho, julho, por aí, perguntando se o convite que eu havia feito a ele ainda estava de pé. Eu falei: sim, queria muito recebê-lo e tal. Aí eu falei: vamos ver uma data para agosto. Ele disse: não, agosto não dá, tem que ser em setembro. Beleza, vamos marcar para setembro. Ele: que eu só consigo em um sábado. Aí marcamos para o primeiro sábado de setembro, se não me falha a memória. E enviei, desde o início aqui, eu sempre busquei honrar meus convidados. Eu pedi para ele tentar chegar, para a gente tomar um café ou almoçar antes. Enviei a despesa de Camboriú para Curitiba, enviei para receber ele e termos um podcast legal. Esse era o meu propósito. Então ele veio ao Eu Acredito Podcast e já chegou bem em cima da hora. A gente não tomou café, não almoçou. E durante a nossa conversa, iniciamos bem ali e tal, não sei o quê. Mas houve um momento que tudo se acalorou. Eu até já disse isso em algumas entrevistas. Eu estava começando, nunca fiz comunicação, nunca fiz jornalismo. Não tinha um preparo para lidar totalmente com o debate. Até porque não era para ser um debate, poderia ser um confronto com perguntas. E por muitas vezes o Zion falando, aí eu falei também, ele emitiu a opinião dele, aí eu queria emitir a minha, e em alguns momentos eu queria que a minha opinião sobressaísse a dele. De alguma forma eu queria convencê-lo, né? Foi um erro da minha parte,
Mas aí entrou no embate, ele começou a me ofender bastante, me chamando de itinerante hipócrita, usurpador da igreja. O podcast está lá, ele me ofende, eu em nenhum momento ofendi ele, né? Só que quando ele falou que eu era hipócrita, que eu era usurpador da igreja, que eu era bem... tantas coisas lá, tipo, vem na mente, eu fiquei também meio irritado com isso. Aí eu falei, tá, Zaio, você está dizendo que eu tiro o dinheiro da igreja, mas você também acaba ganhando da igreja, porque você ganha por causa dos escândalos da igreja, e aí você denuncia. Aí foi aonde ele se levantou, deu 3 tapas nas minhas costas e xingou a minha mãe, né? Falou a respeito da minha mãe. Olha só que não era para tanto. E aí, após o podcast ali, ficou... Se você assistiu o podcast até o final, após o palavrão que ele sai o pessoal que estava com ele, eu vou até ele e não dá para falar os outros palavrões que ele falou. Eu falei, não, Zaio, beleza, encerrou, vamos tomar um café e tal, não sei o quê. Aí ele falou uns negócios lá que não dá para reproduzir aqui. Beleza, fechou. Aí, na segunda-feira, ele fez um vídeo falando, dando a visão dele sobre o podcast e tal. Foi um burburinho terrível, muita coisa aconteceu. Na terça-feira ele fez um vídeo expondo, na época, o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba por causa da compra do apartamento, e o pessoal já sabe, né? E aí ele ficou praticamente 2 semanas falando sobre o campo eclesiástico em Curitiba e também do presidente. Muitas coisas verídicas, muitas informações infelizmente verdadeiras, porém também entre as informações verdadeiras tinha muitas mentiras e falsos testemunhos, né? Muitos excessos e tal. Então dava para ver isso aí. Infelizmente, por este motivo, eu sofri retaliações do ministério, mesmo no podcast tentando defender o ministério, sofri muitas retaliações, houve um cancelamento silencioso, esse cancelamento silencioso se perdura até os dias de hoje, mas eu estou bem resolvido com isso, graças a Deus. O podcast teve um crescimento, me dediquei bastante para melhorar, para aprimorar. Hoje eu respeito muito os convidados e eu já tive alguns embates com algumas pessoas por conta disso, porque as pessoas queriam que eu chamasse aqui os convidados de falso profeta, de herege e tal. Aí me apelidaram de passapano para falso profeta, passapano para herege, e vocês estão cientes disso. Só que, vez ou outra, quando acontecia alguma coisa aqui no podcast, salientando que todos os vídeos que ele fez nessa época lá do problema do apartamento, da vez que ele veio aqui, todo vídeo que ele fazia denunciando a igreja em Curitiba e o presidente, ele colocava o meu rosto no final e dizia: tudo aconteceu por causa do cara do podcast, tudo aconteceu por causa... E aí, pela presidência, eu fui associado como pivô de tudo que aconteceu na Assembleia de Deus em Curitiba. Então eu acabei sofrendo muito emocionalmente, porque eu tentei defender o ministério e acabei sofrendo essas retaliações. Mas enfim. Só que aí, vez ou outra, tinha alguma coisa que acontecia no podcast e o Zaio sempre fazia vídeo me atacando, me ofendendo, dizendo que eu sou fraco, limitado, desqualificado e tal. Eu reconheci algumas vezes, de fato, fraco, limitado, sou ruim de argumento mesmo, como ele falou e tal, mas muitas vezes, na questão aí também de um outro pastor, do pastor Flávio Amaral, que ele estava indo no podcast, eu fui mais uma vez adjetivado de forma pejorativa pelo Zion de novo, e eu quieto, como um cordeiro, pacificando, fiz um vídeo evangelístico para ele, chamando de Isaías e tudo, pacificando. Só que agora, devido o advento, que eu fui com o pastor Carlos Cardoso, lá na Rádio Mais FM, do bispo Samuel Ferreira, e lá o bispo Samuel Ferreira confrontou o pastor Carlos Cardoso, o Zaio, mais uma vez, foi reagiu o vídeo do bispo, e ele me chama de fraco, desqualificado, de fracassado, e ele vive pegando o conteúdo do Eu Acredito Podcast para reagir. Ou vai entender, né? Aí o que acontece? Mais uma vez ele pegou o vídeo para reagir e tal, e aí mais uma vez, fraco, desqualificado e tal, não sei o que,
me diminuindo. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pequeno, sou limitado e quero continuar pequeno, fraco, limitado, para que o Senhor possa me capacitar, para que o Senhor seja engrandecido pela minha vida. Só que tantos ataques, tantas ofensas, tem hora que a inteligência emocional pede para você se posicionar, porque quando você abaixa demais as pessoas montam. Então tem tempo de ser cordeiro, mas tem tempo também de ser leão. Fora também as ameaças que ele faz no vídeo, né? O Fábio não é essa coisa toda que vocês acham que é, tem muita coisa escondida, tem podre. Eu fiquei procurando um monte de podre, as coisas escondidas que eu tenho e não achei, entende? Tem uma família, minha família é uma bênção, minha esposa é uma bênção, minha filha é uma bênção, vivo bem com a minha casa, sabe? Não sou nenhum cara perfeito, não. Eu sou uma pessoa que comete erros, e já cometi erros, tá? Já cometi muitos erros, já vacilei, já errei também. E tô bem resolvido com o meu passado, tô sarado, tô perdoado, tô próximo de Deus, amando mais ainda a minha família, próximo da minha família. Então, aí sempre com ameaças, falou uma vez para minha esposa, você não conhece o seu marido, você não sabe o que tem. Foi o que ele falou, Gi? O que o Zaio mesmo falou da última vez? Que o quê? Se eu soubesse... Vem aqui. Peraí, preciso ligar aqui. Peraí. Ele falou que ele... Tá de roupa? Pode vir. Ele falou assim que eu ia agradecer ele se ele postasse, se ele soubesse tudo que ele tinha pra postar sobre você. Sempre assim, ó. Eu falei a questão, eu falei, não tem? Eu falei, eu não tenho medo do que você tem que postar do meu marido. Meu marido não é perfeito. Agora, ser injusto, inventar mentiras, caluniar... Porque o que queriam, na verdade... Na verdade, eu queria saber o que tinha para postar, né? Porque, pelo que eu sei, são suposições infundadas, inverdades, mentiras, como costuma ter nos vídeos dele, né? Por exemplo, com o presidente aqui do Campo em Curitiba, ele disse que o presidente casou com a esposa do inimigo do presidente. É mentira. O presidente casou com a irmã do pastor que concorreu à presidência aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Então, quem vê os vídeos dele, denúncia aqui em Curitiba, vai ver a covardia, as narrativas, os falsos testemunhos. O doutor Jeffrey Chiquini arrebentou, esbagaçou as mentiras, os falsos testemunhos que ele levantou do pastor Edilson Siqueira, na AD Colombo. Então, assim, muito baixo, muito baixo. E assim, tem horas, irmão, que é igual a taça da ira de Deus, né? Vai enchendo e transborda. Então, para as pessoas que estão perguntando, questionando o que é que está acontecendo, é isso, gente. Eu precisei me posicionar, eu precisei mostrar quem de fato é o Zion. Não estou falando do Isaías, tá? Porque o Isaías era um homem de Deus, cuidava da superintendência de um campo ministerial de missões, né? Superintendência missionária de um campo ministerial da Assembleia de Deus, sabe? Eu vi esses dias um vídeo dele cantando com o pai dele, parece que canta muito. Possivelmente pela oratória, já deve ter pregado a palavra de Deus. Ele tinha um movimento chamado de Profetas de All-Star. Esse é o Isaías. Mas o Zion é um cara de narrativas. O Zion é um assassino de reputação. O Zion, ele quer expor a nudez da igreja, sabe? O Zion é um cara que, pelo que eu vejo, é um moralista sem moral. É um corrompido querendo corrigir a corrupção dos outros. Gente, vamos pensar aqui. Quem está fora consegue mudar quem está dentro? Que moral uma pessoa que está do lado de fora tem para corrigir quem está do lado de dentro? Viu? Um cara que está do lado de fora não pode nem ser considerado como profeta, porque os profetas do Senhor são levantados dentro do meio do seu povo. Entende? Então, assim, precisava ter alguém para se posicionar, para mostrar, de fato, as narrativas, as inverdades, os falsos testemunhos, as mentiras que o Zion lança nos vídeos. Os vídeos dele são cheios
Ai, meu Deus do céu. Os vídeos dele são cheios de... Meu pai amado, esqueci. Não. Cheio de sofisma. Os vídeos do Zion são cheios de sofismas, meias verdades. Então as pessoas engolem, porque ele fala meia verdade, coloca mentiras, falsos testemunhos, sabe? Cheio de mágoa, de veneno, de ódio. Esse é o Zion. Então eu precisava me posicionar, porque de fato não dá para abaixar demais, porque senão o cara vive montando, desqualificando, destruindo os outros. E infelizmente eu pequei porque já era para eu ter feito isso aqui antes. Parece que a gente só se posiciona no ímpeto quando nós não suportamos mais as injustiças. Mas analisando, era para eu ter feito antes, porque esse cara tem acabado com a moral e com a reputação de muita gente de forma leviana. Para quê? Por causa de monetização. Aí fica falando de pastores que se corrompem por dinheiro, que é errado. Tem que ter uma voz mesmo para denunciar o desmando, para denunciar o autoritarismo religioso. Tem que ter uma voz mesmo para denunciar as bandidagens, as picaretagens que há, as corrupções que há no nosso meio, sabe? Deus tem que levantar profeta em nosso meio para fazer essa denúncia. Mas como é que um corrompido vai corrigir um sistema corrupto? Como é que um imoral vai corrigir um imoral? Não tem como. Não tem como um ladrão corrigir outro ladrão, prender outro ladrão, julgar um outro ladrão. Mas, infelizmente, esse é o nosso Brasil, né? Que a gente vê o injusto julgando o justo e condenando o justo. Mas, enfim, esse é o meu momento, essa foi a minha hora. E tem horas que a gente vive como cordeiro, dá resposta como cordeiro, se posiciona como cordeiro, mas tem horas que a gente precisa se posicionar como leão. E mais uma vez eu falo ao Isaías, não ao Zion. Isaías, o Senhor ainda tem um chamado na tua vida. Arrependa-te enquanto é tempo. Lembra-te das suas primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e volte. O Senhor quer te usar como profeta, como baluarte, como atalaia. Mas usar você com um coração puro, sendo santo. Não usar. Não tem como ele usar uma pessoa que destila ódio, destila veneno, destila mágoa. Não tem como ele usar uma pessoa com a verdade, sendo que essa pessoa dissemina mentira, falso testemunho, inverdade, destrói reputações. Não tem como. Mas se o Isaías, que aí em você, se despertar e entender que você precisa voltar para Cristo, voltar para os braços do Pai, não digo nem voltar para um sistema religioso, mas se você quer ter moral para corrigir o sistema, venha pelo menos ser participante da igreja, ser igreja, viver Cristo. Bom, Isaías, meus irmãos, desculpem o desabafo, desculpa também a longevidade aí do vídeo, e desculpa a minha dicção ruim, desculpa esse jeito que eu estou me apresentando aqui, mas eu precisava. Deus te abençoe, ore pela minha vida, ore pela minha casa, tá? E se você não é inscrito em nosso canal, esse é o Eu Acredito Podcast, que por muitas vezes foi atacado pelo Fala Zion. Não pelo Isaías, mas pelo Fala Zion.